Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado por seguir com a gente aqui na TV Alemes, pelo YouTube e também pela TV aberta no 7.2. Vamos falar agora da ordem do dia, os projetos que foram aprovados pelos deputados estaduais nesse começo de semana de atividades no plenário. 4 projetos estavam pautados para a sessão de hoje. A gente começa trazendo o projeto de lei complementar de número 2, encaminhado pelo MP. Matéria discutida, votada e aprovada na sua segunda discussão, traz uma alteração na lei orgânica do Ministério Público, mais especificamente com relação à movimentação de promotores dentro da estrutura. Como a gente pode explicar? Transferência de promotores, por exemplo, entre promotorias, entre municípios. Uma lei de 2023, o que ela trazia? Que a remoção a pedido do promotor só poderia ser feita se nos últimos 3 anos anteriores esse pedido não tinha sido feito. O prazo anterior a essa norma de 3 anos era de 12 meses, um período bem menor. O que agora essa mudança está trazendo é a possibilidade de uma regra de transição para que os promotores que estavam em atividade quando essa norma aqui de 2023 passou a valer, caso tenham interesse, tenham a possibilidade ainda de usufruir da regra anterior. Matéria, então, aprovada na sessão de hoje. Próximo projeto. Projeto de lei de número 49, o autor é o deputado Paulo Correia, primeiro secretário da Casa de Leis, matéria discutida, votada e aprovada em segundas discussão, instituindo no calendário oficial de eventos aqui do nosso estado o dia S de valorização do Sistema Fê-Comércio no dia 16 de maio. O Sistema Fê-Comércio, que é composto pela própria Fê-Comércio, o SESC, o SENAC, o IPF, são entidades bastante ligadas, são ligadas ao comércio. E, inclusive, a gente trouxe um trecho da justificativa do deputado Paulo Correia ao propor o dia 16 de maio como o dia S de valorização, que o intuito é homenagear e destacar a importância dessas instituições que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico, social, cultural e educacional. Matéria, então, também aprovada na sessão de hoje, seguindo para a sanção do governo. Próximo projeto. Projeto de lei de número 289 de 2024, o autor é o deputado Júnior Mock, matéria discutida, votada e aprovada na sua primeira discussão, instituindo a arara azul como a ave símbolo do estado de Mato Grosso do Sul. O deputado até, na votação desse projeto agora há pouco durante a sessão, mencionou que esse foi um pedido até de organizações ligadas à preservação, que inclusive também tem notado a presença de muitos turistas de observação de pássaros, que também é uma modalidade que tem crescido muito aqui em Mato Grosso do Sul, mas o deputado também destaca no projeto a relevância biológica, cultural, ecológica e turística, consolidando a importância da arara azul como um ícone da biodiversidade e também da identidade sul-mato-grossense. Matéria aprovada na sua primeira discussão vai agora para análise das comissões de mérito aqui da Casa. E o quarto e último projeto, votado na sessão de hoje, projeto de lei de número 2, deputado Jamilson Nami, primeira discussão, que traz a definição auditiva e estabelece um valor referencial da limitação auditiva. A gente também traz uma aspa desse projeto de lei, olha só, considera-se deficiência auditiva a limitação de longo prazo da audição, unilateral, total ou bilateral, parcial ou total também, a qual em interação com uma ou mais barreiras obstrui a participação plena e efetiva das pessoas na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O deputado também colocou na justificativa do projeto que esse conceito já está presente na legislação federal, mas que a legislação estadual ainda não acompanhava essa normativa federal, que é importante para as pessoas que precisam exercer seus direitos, que na legislação estadual também tenham as definições corretas para facilitar o acesso aos direitos que essas pessoas têm. Então, matéria em primeira discussão. E, além desses projetos, os deputados analisaram na sessão de hoje um requerimento, 14 indicações, 2 moções de congratulação e uma moção de pesar. Esse, então, rápido balanço da ordem do dia na sessão de hoje, terça-feira, 15 de abril. 11h46 e o deputado Zeca, do PT, comemorou a chegada de um projeto do governo aqui na Assembleia que cria um selo da agricultura familiar e pediu
para a mesa diretora a tramitação acelerada dessa matéria. Portanto, dada a importância desse projeto transformado em lei, que vai permitir o selo e a tranquilidade para aqueles que produzem, na medida em que nós aceleramos a agroindustrialização da agricultura familiar, particularmente o setor da mandioca, do leite, do mel, da fruta e da panificação, solicitar com todo o respeito a Vossa Excelência a tramitação em caráter de urgência desse projeto. Já acatar o requerimento de urgência de Vossa Excelência, entendemos a urgência do programa de selo da agricultura familiar e propondo já um acordo de liderança para a gente votar o projeto nessas 2 semanas próximas para estar aprovado até o final do mês. 11h47 e o deputado Pedro Kemp voltou a cobrar do governo do estado providências em casos de mães beneficiárias do programa Cuidar de Quem Cuida que tiveram o seu benefício suspenso. Na semana passada, nós recebemos aqui na casa mães atípicas que estavam denunciando que várias mães tiveram corte do programa Cuidar de Quem Cuida, porque os seus filhos estariam recebendo outros programas, como o BPC, como a Cesta Básica Indígena e outros programas sociais que são direcionados às pessoas com deficiência e às suas famílias. Agora, o programa Cuidar de Quem Cuida é para o cuidador, a cuidadora. E nós estamos aqui, então, cobrando providências da Secretaria de Assistência Social para que essas mães voltem a receber este programa, porque nós aprovamos aqui uma lei que garante que haja acumulação desses benefícios no caso do programa Cuidar de Quem Cuida. 11h49, nós falamos bastante na semana passada com relação às discussões sobre a BR-163, inclusive conversamos ao vivo com o deputado Júnior Mock sobre um balanço dos trabalhos da comissão na sessão de hoje. O deputado Júnior Mock protocolou o relatório das várias audiências públicas que foram realizadas nas últimas semanas aqui no nosso estado. A gente tem até aqui os 3 principais pedidos do relatório da comissão temporária que acompanha a concessão da BR-163, olha só, são 3. Suspensão imediata do leilão, que está previsto para acontecer em maio. Instauração de procedimento para auditar o contrato, os investimentos que foram feitos até o momento pela concessionária, também as dívidas que foram perdoadas da concessionária e a determinação do cumprimento integral do contrato assinado pela CCR-MS Via lá em 2013. Então, são esses 3 pontos, são pedidos, na verdade, da comissão nesse relatório que foi protocolado, então, hoje pelo deputado Júnior Mock e deve ser encaminhado ao Ministério Público Federal. Vamos, então, agora conferir a fala do deputado Júnior Mock logo após a apresentação de um resumo do relatório também desses pedidos aqui. Através da comissão formada por mim, pela deputada Mara Caseiro, pelo deputado Pedro Kemp, pelo deputado Pedro Oceano Neto e pelo deputado Caravina, passamos às mãos de Vossa Excelência para as providências necessárias no sentido de que, cumprindo com o nosso dever, enquanto representantes da sociedade sul-mato-grossense e dos seus anseios, cumprimos, fizemos o relatório, apontamos os encaminhamentos e apresentamos a presente denúncia e representação. Esperamos, obviamente, que o trabalho realizado tenha êxito, que nós possamos realmente fazer com que o clamor da sociedade, que a sua dor, que a sua indignação, ela possa ter resposta. Da nossa parte, fizemos o que era devido àquilo que nos foi confiado por esta casa. E, obviamente, esperamos que o Ministério Público Federal possa também tomar as medidas legais, cabíveis e aplicáveis ao caso. É só, senhor presidente. Deputado, queria parabenizar Vossa Excelência e toda a comissão pelo trabalho. Eu entendo que nós vamos fazer oficialmente um encaminhamento, de preferência até nós pensamos em marcar a reunião, convidando prefeitos e tudo, mas devido ao adiantamento do prazo, como é que nós vamos fazer esse encaminhamento, mas essa mesa tomará devidas providências.
11h51, então aí a conclusão desse assunto que a gente vem acompanhando, o deputado presidente Gerson Claro, inclusive mencionando a possibilidade de fazer a entrega formal desse relatório produzido aí pelos deputados da comissão temporária em uma nova reunião. A gente continua acompanhando e trazendo tudo aqui para você. Mas agora é hora de falar dos destaques do site da Lênis e a Glaucia já está aqui com a gente. Glaucia, é isso. Muito bom dia. Tudo bem, Thiago? E aí, teve novidade no Diário Oficial do Estado e o site repercutindo, né? Isso, gente. A nossa função primordial aqui na Assembleia, que é a análise, né, das leis, tanto do Poder Executivo quanto de autoria dos parlamentares mesmo, né? Em especial, a gente vê no destaque aqui uma proposta, né, da deputada Lia Nogueira, que autoriza as ações de incentivo, né, as campanhas, a contratação de mulheres vítimas de violência. Autoriza o governo a incentivar, a promover ações quanto à contratação dessas mulheres. É um assunto que a gente vem falando bastante, né? A matéria da nossa jornalista, Fernanda Kirchner, quanto ao apoio a essas mulheres vítimas de violência, que muitas vezes estão aí numa situação solo com suas famílias, e a questão financeira pesa bastante nesse quesito. Então, as mulheres o governo está autorizado ao incentivo às práticas, às contratações a essas mulheres. Lembrando sempre que, em caso de violência contra a mulher, nós temos aí o 180, né? Nós temos, em caso de flagrante, ligar para o 190. A gente, em toda essa reportagem, traz as informações, os endereços, os disque denúncia, os acessos, como fazer para ser anônimo, tudo na reportagem. Então, gente, é bom sempre estar de olho falando nesse assunto e qual é o leque, qual é o guarda-chuva que protege essas mulheres vítimas de violência. Essa matéria, essa lei aprovada e já publicada em Diário Oficial, de autoria, então, da deputada Lia Nogueira. Bom, além dessa matéria, então, que foi sancionada, está valendo, né? É interessante você falar essa prestação de serviço que está na matéria da Fernanda, né? Que está lá no nosso site. O governo também sancionou uma outra matéria cuja autoria é do deputado Júnior Mock. Isso, uma matéria aí já do deputado Júnior Mock, que é quanto a incentivo, né, conscientização à doação de sangue no Estado. Então, uma matéria sempre revista, sempre volta à tona, um assunto que a gente tem bastante lei que trata da conscientização à doação de sangue no Estado, mas o deputado Júnior Mock, nessa matéria em especial, no texto da proposta, fala muito sobre as campanhas de esclarecimento quanto a mitos, crenças e tabus na doação de sangue. Então, tem um cunho pedagógico aí previsto nessa nova lei. Então, um projeto que trata de conscientização, mas lembrando sempre aí quanto algumas inverdades que ficam por trás das fake news aí da vida, quanto à doação de sangue em Mato Grosso do Sul. Então, um cunho pedagógico, matéria de autoria, deputado Júnior Mock. Então é isso, todos os detalhes lá no nosso site. É isso mesmo. Então tá, valeu, Glaucia, até amanhã. Até amanhã, gente. Beijo. Valeu. 11h55, e a deputada Lia Nogueira, durante a sessão de hoje, fez a denúncia de casos de omissão de uma escola numa situação de violência contra um estudante autista. Segundo o relato desta mãe, o aluno é reiteradamente agredido com tapas no rosto, ameaçado e constrangido a ceder o lanche que leva para consumir no recreio. Além disso ainda, os agressores o forçam a realizar os trabalhos escolares em nome da dupla, sob coação. O episódio mais estarrecedor, deputado Márcio Fernandes, conforme o relato testemunha da própria sala de aula, teria ocorrido quando os colegas obrigaram o estudante a beijar os pés em um ato cruel, degradante e incompatível com os valores que devem reger o ambiente escolar. O relato dessa mãe é de uma mulher que está pedindo socorro. Como várias mães atípicas, a gente recebe toda semana aqui
solicitando que os direitos delas sejam respeitados pela Prefeitura de Campo Grande, sejam respeitados pelo Estado. Então, não poderia deixar de colocar esse caso, que foi para parar na polícia, em tempos que a gente fala, presidente, tanto de tolerância, de inclusão, num mês tão importante como esse, a gente se deparar com um estudante que foi agredido de uma forma cruel, de uma forma covarde. E a direção da escola, pelo menos por enquanto, os relatos que nós tivemos, é que a direção não tomou medidas. Simplesmente afastou por 3 dias os 2 colegas de sala agressores. Para quem nos acompanha ao vivo, 11h57, falar agora de projetos de lei que começam a tramitar na Assembleia Legislativa, trazendo inicialmente uma matéria proposta pelo deputado professor Rinaldo, que quer criar aqui em Mato Grosso do Sul um programa de vídeo monitoramento para famílias de pessoas com TEA. Dispõe sobre a criação de um programa de vídeo treinamento para familiares de pessoas com transtorno do espectro autista e da outras providências. Sabemos, senhor presidente, que esta é uma realidade que cada vez mais no nosso estado, no Brasil e no mundo inteiro tem aumentado o índice de crianças com o espectro do autismo, e nada melhor o Estado oportunizar aos pais meios de conscientização através de um vídeo para que venha ajudar a melhorar no dia a dia dessas crianças, não somente em sua residência, mas também no ambiente escolar. Portanto, eu encaminho esse projeto de lei que cria esse programa, constituindo a produção e disponibilização dos conteúdos audiovisuais, informativos e educativos com abordagens de temas específicos, incluindo as seguintes orientações: compreensão do transtorno do espectro autista e suas características, estratégias de comunicação e interação com a pessoa autista, métodos de estimulação e desenvolvimento de habilidades, manejo de crises e comportamentos desafiadores, direitos da pessoa com TEA e da família. Já a deputada Mara Caseiro propôs a criação de diretrizes para a promoção da saúde nas escolas de Mato Grosso do Sul. Este é um projeto, aqui também tem outros artigos, mas fato conhecido é que hoje o ambiente escolar, como espaço de aprendizado e convivência social, possui um papel primordial na formação integral dos alunos. Dessa forma, a escola não é apenas um local de transmissão de conhecimentos do conteúdo programático, mas, na realidade, trata-se de um verdadeiro espaço para a disseminação dos mais variados conhecimentos. Assim, não há dúvida de que é o ambiente adequado para difundir ações voltadas à promoção da saúde física, mental e emocional dos estudantes. Diante desse cenário, é de importante e mensurável que o Estado de Mato Grosso do Sul adote medidas que integrem a educação com a saúde, com vistas a criar condições para que os estudantes possam receber as devidas orientações para a promoção da saúde e prevenção de doenças. Meio-dia. E no grande expediente da sessão de hoje, o deputado João Henrique fez o uso da tribuna, criticou o formato de assembleia remota que deve ser adotado pela CACEMES em sua próxima Assembleia Geral e diz que deve propor a criação de uma CPI para investigar o uso de recursos públicos pelo plano de saúde. Eu estou oferecendo uma denúncia ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, pela competência da Agência Nacional Suplementar e de algumas verbas recebidas que assim entendo. Estou colocando as provas que tenho nas minhas mãos, rogando para que vocês, parlamentares, possam se somar comigo na CPI, com essas provas que eu já tenho, a gente possa exercer o nosso poder de investigação. Eu já tenho algumas assinaturas, falta pouco. Quem quiser, eu mostro a documentação, mas eu não vou aguardar mais e eu vou soltar um pouco dessas informações para que o Ministério Público possa
me auxiliar enquanto essa casa não abra os olhos e veja o mar de corrupção, lama, vergonha e asco que é tirar o recurso da saúde pública, enquanto um servidor que preside a CACEMES com salário de R$8.000 está milionário sem justificar o seu patrimônio, as vendas de terreno, inclusive do hospital, como foi feita, as comissões, e eu digo isso na tribuna, excelências, porque tenho como provar absolutamente tudo que eu estou falando. Então, vou fornecer a vossas excelências que quiserem comigo assinar a CPI da CACEMES, que vai acontecer, e enviar ao Ministério Público. Já na etapa das explicações pessoais, o deputado Zé Teixeira também falou sobre esse assunto. A CACEMES, segundo eu tenho informação, ela teve uma despesa no tempo do Covid. Quem tem que explicar isso, se é correto ou não é o que eu vou dizer, é o presidente da CACEMES. Uma despesa de R$190 milhões de um hospital que ele é praticamente de 70 mil funcionários públicos do estado de Mato Grosso do Sul, mas abriu as portas e tem 11 hospitais hoje construídos no estado de Mato Grosso do Sul para atender esses 70 mil funcionários, inclusive o de Dourados, construído pela CACEMES, é o melhor hospital construído já na história de Dourados, desde que eu moro lá. O Hospital da CACEMES hoje é exemplo e tem atendido muitas coisas particulares que não é de funcionário da CACEMES, por exemplo, oncologia. Então, eu acho que se tem erro, se tem falha, se roubou, certo? Não é nem caso de CPI, é caso de pegar os documentos, ir no Ministério Público, entrega no Ministério Público. Evidentemente que o Ministério Público vai abrir um procedimento e vai aprofundar. Mas se for abrir procedimento do que acontece no Mato Grosso do Sul e no Brasil, aí ninguém mais vai trabalhar, porque vai apresentar procedimento todo dia, porque todo dia tem denúncia. Então é isso, redação final vai ficando por aqui, primeira edição da semana. E eu te lembro que amanhã, quarta-feira, tem primeira discussão 7h45 com a Maritê Kogo e o Gustavo Fax, também já antecipando os assuntos que devem pautar a reunião da CCJR e também da sessão plenária. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência nesse começo de semana. A redação final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau.